Aqui na nossa região, nós temos várias histórias que o pessoal conta. Uma que eu conheço e vivenciei foi em 76, 77. Olha, a minha mãe nasceu em 1915. Ela morreu agora. Qual era a história que ela contava? Ela contava 1915, 25, com 10 anos ela contava uma história, né? Aqui mesmo, aqui mesmo. Aqui a gente sempre, quando é na época de farinhada, aí quando termina o dia, as mulheres ficam, não do pessoal ficam conversando, aí surge história de todo jeito, né? Mas nessa época era muito bom porque não existia maldade, né? Não existia maldade de ninguém. A gente podia conversar com toda pessoa, podia confiar naquelas pessoas. Olha, o papai fez isso assim, ele dá aquela gargalhada. Rapaz, isso é mentira. Não, mas a mamãe disse que era. O tio disse que era. Aí eu contava essa história tudinho. Lá onde eu morava, nós morávamos lá no jardim, que é perto de Paracuru. Lá eu era pequena, porque quando eu vim de lá eu tinha 7 anos de idade. Era tudo pequenininho. Tinha um senhor, né, que a minha avó contava, que disse que ele virava lobisomem. Aí, nessa época, eu era mais criança, né? Eu era criança nessa época. Não apareceu uma mulher aqui doida, mulher, chamando o marido de lobisomem. Tu é doida, mulher? Tu sabe o que é lobisomem? Eu chamei ela. Tu sabe o que é lobisomem? Não. E como é que tu chama teu marido de lobisomem? Tu sabe como é que vira lobisomem? Não. E como é que tu chama? Tu disse que teu marido correndo no meio do mundo, roendo o osso de cachorro na beira do rio, na beira da praia, comendo peixe podre, mulher? Não faço isso não. E ela dizendo que ele virava lobisomem. Aí eu disse a ela, olha, sabe como é que eu vou te ensinar como é que vira lobisomem para tu saber se teu marido vira lobisomem. Aqui perto da minha casa tem um homem que o nome dele é Papa d'Água. E ele era que alimentava os lobisomens do meu pai. Quando ele saia pra vender picolé, o que ele fazia? Ele soltava eles. E pra ele ir pra beira do rio, entendeu? Ali comer as comidas dele, os peixes, né, tal e tal. Quando dava o horário dele voltar, que ele voltava 5 horas, 6 horas, ele já abria a porta. Quando ele chegava em casa, ele já tava tudo lá. Ele, na reportagem que ele fez, ele até mostrou a mulher. Nós já morávamos, a papai mudou-se para São Gonçalo, a gente foi morar para lá e eu namorava com uma prima minha aqui. Essa é uma história que aconteceu mesmo comigo. Nessa época, o pessoal namorava, não era como hoje. Antigamente se namorava na casa do pai, né? E com eles presentes. Né? Geralmente ficava alguém presente, ninguém nunca ficava sozinho com o namorado, né? O pai do rapaz ia lá, disse, olha, Francisco, o José namora com a sua filha, assim, você já sabe? Já sei. Você concorda que meu filho namorar com a sua filha? Concorda que ele é um trabalhador. Nesse tempo, era trabalhador. Primeiro marcava o horário, tal dia, né? Tinha os dias, né? Não era todo dia, nem toda hora, né? Tinha a hora, tinha o dia dos namorados e na casa das namoradas, né? Antigamente, o pessoal lá de fora botava uma forquilha, não sei se você conhece, uma forquilha com uma carnalbeira, e era o banco, né? E aí a gente doido pra mim pegar na mão, como é que pega, né, meu irmão? De primeiro, elas furavam um buraco numa palha, numa parede, pra aí o cara chegava lá, aí que dizia, o teu namorado chegou. Porque às vezes era 2 ou 3, né? Teu namorado chegou. Aí ela pegava a palha assim, a parede, fazia um buraco, pra daqui tá olhando pra ele, ó. Ele ainda não tinha direito de entrar pra ela ver aquela pessoa. O mocotó dela assim, pouco a gente via. Quando levantava a perna, que a gente via o calcanhar do pé dela. A roupa lambendo, tudo, todo que era de carrapicho, né? A gente se arrumava, né? E ficava naquela ansiedade para poder saber a hora, né? Depois que eles conversavam lá e tudo, para você poder sair, né? Dar boa noite, ficar por ali. Era uma coisa que você não se sentia à vontade, entendeu? Era muito retraído, né? Nessa parte, era muita retração, né? Dos pais, né? Ficava tudo ali. Aí você não se sentia à vontade, né? Porque geralmente o pai estava ali de lado, né?
conversando. Aí no final, o namorado conversava mais com o pai do que mesmo com a namorada, entendeu? Era assim. Nesse tempo não tinha luz, só o candeeiro e uma lamparinazinha, a querosene. E eu digo, vamos para ali, Rosa. Ela disse, não vou não, o Zé Júlio tá por aí. O Zé Júlio era o lobisomem que o pessoal falava que era lobisomem. Os meus colegas sempre diziam, aí porque tu não dorme lá? Rapaz, aí aparece gritador. Ela não saía nem pro terreiro à noite com medo disso, com medo do Zé Júlio, que o Zé Júlio virar lobisomem. Eu não saio nem pra fora. Deu 6 horas, lá não tem luz, é só aquele morrozão aberto a casa, nem não saio pra fora, não. Não. Saio não. Mulher, a mãe disse que nós vamos pra casa cedo, que tem lobisomem aqui. Aqui era só mato. Aqui em frente da minha casa. Do começo ali, da rua do Pedro, até a esquina aqui do cemitério, só era mato. Aqui era tudo mato, ó. Isso aqui. Só tinha a casa da minha sogra. O resto era tudo mato, cerquinha de pau. Ora, quem que ia sair de noite com medo das coisas? Eu morava bem aqui perto do cemitério. Pra mim, eles iam sair de lá, ia bater na minha porta, entendeu? Aquilo dali. Eu sou muito disso, até, tipo, a mulher chorona, eu também tenho medo, eu escutei muita história, entendeu? Também dessa mulher chorona. Tudo que eu escuto na rua, eu já chamo a minha mãe, o meu pai, eu sou muito medrosa, eu não vou mentir. Muitas vezes, a maioria era mais exagero, né? Que o pessoal falava para poder o pessoal ficar, os jovens, né? Ficarem com medo, né? E não querer sair muito, né? Muitas vezes existia exagero. E tu acha que nesse ponto de criação através das histórias, assim, existia essa intenção, assim, mesmo que inconsciente, de provocar o medo nas meninas, nas mulheres, para que elas permanecessem dentro de casa? Acho que tinha. Eu acredito que sim. Não, eu não sei se... Porque é um cordão. Se para minha mãe foi assim, ela acha natural que assim seja. Não é que ela faça de propósito. Eu tinha dúvida, eu tinha a impressão que às vezes ela tinha medo mesmo que acontecesse. Nunca ficou claro na minha cabeça se ela estava utilizando aquilo de propósito para mim. Ela sabia da finalidade dela. Se eu contar isso aqui, eu sei que ela vai ficar bem do jeito que eu quero. Que engraçado, né? Acho isso muito maluco. A mulher foi muito martirizada nesses traumas porque o medo de desmoralizar a família, olha, casou grávida. O homem não. O homem podia sair para qualquer canto, então ele era mais livre dessas superstições. Você não vê muito homem supersticioso. E elas falavam muito assim, até as histórias mais infantis, o homem do saco, é um homem mal sujo, maltrapilho, que anda descalço. Se ela vê vamos dizer, um mendigo todo sujo, com saco, olha o homem do saco, viu? Ele vai te pegar. E às vezes aquele homem é uma figura tão boa, só tem fome. Mas isso também tem uma consequência. Aquela criança vai crescer com nojo das pessoas, não vai ter a empatia, né, para aquelas pessoas, porque foi colocado na mente dela que são homens que fazem maldade, que são ruins. Então, tudo isso aí serviu demais para as comunidades daqui, eu acho que do Ceará todo, não sei, educar os filhos. Era lá nos contos que os pais da gente colocavam na gente referência de comportamento. A maioria da minha educação, a minha mãe sempre fazia essa relação com uma história. Então, com a ideia de educar, foi passado mais essas ideias de superstição para as mulheres, com o medo de dela ser muito livre na mente. Deixa ela livre, a mente dela livre de superstições, que aquela filha que o pai quer tanto bem, ou a mãe quer tanto bem, vai sair para a vida. E eles não queriam isso. Então, eles lançavam essas ideias supersticiosas para manter elas presas, como se elas não tivessem raciocínio. Eu disse assim, mas será que isso é verdade? Por isso que hoje em dia você não vê muita gente, porque foi uma libertação da mulher.
autorreflexão do feminino, do porquê que eu tenho esse medo, eu vou começar a sair e vencer e se empoderar, né? Empoderar-se. E assim a gente vai criando uma sociedade mais justa. E eu acredito que a minha mãe tinha mais medo do que eu. E eu agora tenho menos medo do que ela. E a minha filha provavelmente nem terá. Será? Uma pessoa perguntava ao psiquiatra o que é que faz, o que é que discerne uma pessoa ser louco ou não louco, né? E ele disse, uma pessoa, ela só tem sanidade enquanto ela é capaz de contar a sua própria história. Olha aí. Então, a sanidade da gente está nos contos. Conto tem peso ou não tem? Tem. Sem conto a gente fica louco. Quem que acredita nisso? Ninguém. Mas perde o contexto da tua história para ver.